Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui dando sequência a essa série de estudos bíblicos. E no programa passado nós falamos sobre vida eterna e como obter a vida eterna. Mostramos que a palavra eterno significa não ter começo e nem fim. E aí falamos que nós, como ser humano, tivemos um começo. E aí então afirmamos pelas Escrituras que a única maneira de sermos eterno é recebendo a vida daquele que não teve princípio. E através da vida de Cristo, que não teve início, podemos nos tornar eterno. E na sequência, hoje nós vamos falar então como encontrar essa vida. Porque a única maneira de ser eterno é através da vida dele. Então, como encontrarmos a Deus? Porque essa é uma pergunta que está na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas sinceras, elas param e pensam, eu preciso dar um jeito na minha vida espiritualmente, me acertar com Deus, eu quero estar certo quando tiver que partir desta vida. E aí começa o dilema. Essa religião diz, não, esse é o caminho, venha por aqui. O outro diz, não, não vai lá, se você for lá, eles estão errados, aqui estamos, a verdade é por esse outro lado. E aí logo surge alguém e diz, não, não tem problema, todos estão certos. E aí a pessoa fica parada e pensando, como posso encontrar a Deus? Né? Então eu quero ler como base desse tema Provérbios capítulo 14, versículo 12, e observe o que diz a Bíblia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja que afirmação forte, né? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Isso é a realidade e quantas pessoas, por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Nós jamais podemos tomar na questão de definição de fé o caminho de alguma religião, de algum homem. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Precisamos encontrar realmente a Deus, porque vida eterna somente através da vida dele. Não há uma sequer religião e nem boas práticas que me conceda a vida eterna, somente através de Cristo. Então, como podemos encontrar a Deus? Quero iniciar esse tema falando sobre uma pesquisa que foi realizada em uma televisão, e a definição que eles encontraram depois que fizeram essa pesquisa, a definição sobre o povo religioso, é que as pessoas são muito religiosas, mas pouco coerentes. Olha, e coerência no que se diz a vida eterna é algo que não pode faltar. Porque, naturalmente, se eu errar alguma coisa, fizer um negócio e levar prejuízo, eu posso depois recuperar em um outro negócio. Mas quanto à vida eterna, se errou o alvo, partiu daqui errado, não tem como retornar para consertar. E nesta pesquisa, eles encontraram que as pessoas disseram, ao ser entrevistada, elas afirmaram que ninguém tem a verdade. E ao mesmo tempo, 77% responderam que todas as religiões conduzem a Deus. Veja que incoerência. Por um lado dizem, ninguém tem a verdade. E pelo outro dizem, toda religião conduz a Deus. Isso está totalmente em desacordo. Se ninguém tem a verdade,
Como posso afirmar que toda religião pode me conduzir a Deus? Então veja como as pessoas, elas estão confusas quanto a esse tema tão importante. E a pergunta que eu faço para nós refletirmos: será que todas as religiões estão certas, então? Se 77% afirmaram que todas as religiões conduzem a Deus? Olha, se você conversar e entrevistar esses que afirmaram que todas as religiões conduzem a Deus, você vai ver muita incompatibilidade na questão de fé. Um vai crer de um jeito, outro vai crer de outro. E como pode, então, toda religião conduzir a Deus? Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isto é o que a Bíblia afirma. Não existe no que se diz a fé duas verdades, mas uma só verdade. Uma só fé e um só batismo. Dizer que toda a religião está certa, isso é um absurdo. E isso você encontra facilmente entre as pessoas. Olha, devemos respeitar a religião de cada um. Eu entendo que, claro que sim, eu respeito as pessoas, elas têm direito de crer no que elas quiserem. Mas, ao dizer assim, que cada um pode ter a sua religião, e não importa que tipo de religião tenham, e que no final todos vão ser salvos, isso é um absurdo. Quando você coloca isso em linha com a palavra. A palavra diz que há uma só fé. É o que lemos aqui. Dizer que todos estão certos é como, por exemplo, é como você ir ao médico. Que tal? Você está doente, você vai e consegue ali marcar uma consulta, e quando você chega e entra naquele consultório, você encontra ali 3 médicos, vamos dizer. Eles dizem: nós 3 vamos lhe atender. Você diz: hoje estou de sorte. 3 médicos para me atender, que bom. E então eles te examinam, fazem os exames e encontram o teu problema. Aí um deles se adianta e diz: olha, vou te receitar o remédio tal. Toma esse remédio aqui, isso aqui vai ser uma paulada no problema. Fica em resguardo, toma esse remédio e fica em resguardo, se movimenta pouco até concluir o tratamento. O outro chega e diz assim: não, se você tomar esse remédio que o doutor está te falando, isso vai te matar. Você tem que fazer exercício, você tem que se movimentar. Aí você olha, puxa, um diz uma coisa, outro diz outro. Aí o terceiro médico vem e diz assim: fica tranquilo, faça o que eles disseram, eles são bons médicos e tanto faz o que um disse ou o que o outro disse. Você vai optar se você quer ficar com essa receita ou com aquela, você tem a liberdade, tanto faz. Será que você vai simplesmente dizer: ok, que bom que eu tenho a liberdade então de escolher, tanto faz, qualquer um deles? Você simplesmente vai dizer assim: vocês estão doidos. Como posso confiar? Um fala uma coisa, o outro contradiz. Agora, veja, amados, como somos realmente as pessoas, elas são incoerentes concernente à fé. Elas não aceitariam isso no concernente à saúde do corpo, mas aceitam concernente à saúde da sua alma. Elas simplesmente, muitas dizem: tanto faz, o importante é você ter uma religião, o importante é você ser sincero.
Será que é? Será que todas as religiões estão certas? Já vimos aqui que a Bíblia diz que há uma só fé. E outra pergunta: será que ser sincero é o suficiente? Ah, mas eu sou sincero quanto a isso que eu creio e Deus vai me honrar na minha sinceridade. Que tal na sala de aula o professor diz assim: 5 vezes 5, quanto que é? E o aluno levanta a mão e fala 30. E o professor diz: olha, qualquer resposta é válida, tanto que você seja sincero no que você está dizendo. Não, o doutor não, o professor vai dizer: não, meu amigo, 5 vezes 5 é 25. Não, mas eu estava certo, sincero que era 30. Será que ele vai dar como certo na prova? Eu estou usando esses exemplos para você ver que não é de qualquer forma que podemos encontrar Deus. Não é toda religião que está certa. Não é ser somente sincero que vai me dar direito à vida eterna. O apóstolo Paulo, ele fala que certas pessoas têm zelo de Deus, veja, mas não com entendimento. Você vê em Romanos 10, 2. Apesar de serem zelosas e sinceras, não conhecem a Deus. Inclusive em São Mateus 7, você vai ver a Bíblia dizendo que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios, maravilhas, expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, vocês praticadores de iniquidade, não vos conheço. Mas Senhor, eu fazia maravilhas em teu nome. Tudo bem, você usou o meu dom, você usou a minha palavra para benefício próprio, mas você nunca se rendeu à obediência, né? Há outros que dizem assim: olha, mas eu não sou tão mal assim, também sou filho de Deus, eu faço o melhor que eu posso, eu sou uma boa pessoa. Será que ser bom é suficiente para ser um salvo? Quantos que dizem: ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Será que ser uma boa pessoa me dá direito à salvação? O que você acha? Vamos ver o que a Bíblia acha. Isaías 64, verso 6, diz assim, ó: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Veja, o melhor que eu tenho, ainda assim, é trapo e imundícia perante Deus. Então, nunca vou encontrar salvação pelos meus méritos, pela minha bondade. Você vai ver que fazer o melhor que nós podemos, isso não dá direito à vida eterna. Jesus, ele surpreendeu alguns religiosos que estavam rejeitando os seus ensinos. Você vai encontrar isso em São João 8, 44, e ele disse assim, que vocês são filhos do diabo. Ou seja, mesmo pessoas religiosas, Jesus disse, são filhos do diabo. Por quê? Porque eles eram sinceros à sua religião, à sua teologia, e rejeitavam a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 12, mas a todos o que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eu me torno filho de Deus, não por uma religião, não pela minha sinceridade naquilo que eu creio. Às vezes, crendo errado, mas eu sou sincero, Deus vai aceitar. E nem tampouco me torno filho de Deus pelas obras boas que eu faço, porque ajudei esse ou aquele outro. Lembre que disse a Bíblia que nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas me torno filho de Deus
Ele deu direito de ser filho de Deus, quem? A todos que o receberam. Então, a maneira de eu me encontrar a salvação, encontrar a Deus, é recebendo a Ele, a pessoa de Cristo, como o absoluto na minha vida. Quantos que pensam que ser religioso, e eles tentam merecer a salvação pelas suas maneiras e não pela maneira de Deus. Olha o que diz São João 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelas minhas religiosidade, não é pelas minhas boas obras, mas é através dele. Eu não vou conseguir a não ser através de Cristo. São João 10 também, você vai ver: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. São João 10, versículo 9. Também a Bíblia diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então estamos vendo pela Escritura que a única maneira de encontrar a Deus é através de Cristo, através do seu sacrifício, através da palavra. Porque aqueles que procuram uma maneira diferente para chegar a Deus, eles estão fadados ao fracasso. Aqueles que procuram maneiras próprias, eles estão fadados a receberem aquela palavra: apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade. Lembre-se que todos nós nascemos em pecado. E a Bíblia diz que destituído ou excluído estávamos do reino de Deus. E se você deseja encontrar a Jesus Cristo e quer que Ele se torne uma realidade em sua vida, há um só caminho. Há um só caminho. Primeiro, reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que você não tem justiça própria. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Reconheça que o teu pecado te separa, você está separado, reconheça. E saiba que Cristo morreu em seu lugar para reatar, unir você outra vez a Deus. 2 Coríntios 5, verso 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, né? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, primeiro, reconheça que é um pecador. Reconheça que você não tem justiça própria. Não é a religião que vai te aproximar não é a religião que vai te dar direito. Não é tuas boas obras. Não é a tua justiça própria. Reconheça que você não pode por si mesmo. E saiba que Jesus se fez pecado em teu lugar para que fôssemos feitos justiça de Deus. E confesse seus pecados, arrependa-se com sinceridade. 1 João capítulo 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há como errar o caminho para a vida eterna se você vier por esses requisitos.
confiando unicamente na palavra, não no que o homem diz, não no que a tradição diz, não no que tuas obras boas. É bom, devemos ter boas obras, sim, mas não confiar que por elas somos salvos. Entende? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu encontro a Deus através deste sacrifício, aceitando esse sacrifício. Diga para Ele com sinceridade, dobra o teu joelho e diga: Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito a sua morte no meu lugar. Diga: eu reconheço, Senhor, que sou um pecador, mas eu sei que através do seu sacrifício eu tenho direito ao perdão. E a Bíblia diz assim, que Jesus não lançará fora nenhum daqueles que a ele vier. Não importa quão pecaminoso você seja, venha com sinceridade, humilhe-se aos pés dele, diga a ele: Pai, eu sei que eu nunca serei religioso o suficiente para te merecer, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me ama mesmo assim, né? Confesso, Senhor, que sou um pecador e peço que tu me perdoes. É uma oração simples, é você conversar, é você abrir o seu coração, dizer ao Senhor: eu sei que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E aí você diz: Senhor, humildemente eu peço, entres no meu coração, traga a tua justiça para dentro de mim. E não tenha dúvida que Ele entrará, porque Ele é muito mais interessado na tua salvação do que você mesmo em ser salvo. Ele diz: eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3, verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está vendo? Ele está batendo. Às vezes as pessoas dizem: eu busquei a Deus. Não, é Deus que te busca. Ah, mas esse desejo que eu tive, esse desejo foi Ele mesmo que colocou em você. Porque por nós mesmos nós não desejaríamos. Então, concluindo, como posso encontrar a Deus? Sabendo que Ele é a vida eterna, que me dará a vida eterna. Eu só posso encontrar a Deus através do sacrifício de Cristo, não através de uma religião. Ah, mas então não devo ir na igreja? Claro que deve. Você deve ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas nunca tome a religião como a porta para o céu. Porque se a religião te ensinar errado, você vai daí achar que Deus vai reconhecer aquele ensino. Você tem que saber que você tem a Bíblia para examinar. Se o que a religião diz está de acordo com a Bíblia, ok. Se o que a religião diz é contrário à Bíblia, fique com a Bíblia. Que a única maneira de encontrar a Deus é através desta palavra que te direcionará à pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo trará a justiça para o teu coração, te dando assim a vida eterna. Que Deus os abençoe, amados, preciosos irmãos. Espero que isso tenha te ajudado a você a refletir e a reconhecer que não se deve brincar quanto à salvação. Há um só caminho, uma só verdade e uma só fé. E você tem que saber que essa única fé é a palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe e no próximo programa nós estaremos aqui para falar sobre com que objetivo você procura a Deus. Deus os abençoe.